Rádio. A rádio oficial de quem investe. O Sérgio Sanita está na ponta da conexão conosco e passa a construir a partir de agora um esquenta para o mercado à vista especial em relação ao CPI. Porque os destaques que você separou, Sanita, podem adquirir dinâmica muito própria e peculiar para o pregão de hoje, que está contaminado por uma pressão inflacionária maior do que a prevista pela linha mais moderada de consenso. Quanto mais para mais ostensiva, que era consensual. Então, se você pegar ali o range, o intervalo de consenso que apontava para a deflação, pega uma perspectiva ainda mais otimista, essa foi ainda mais castigada. Tudo isso deve impor uma dinâmica muito peculiar para o mercado à vista de hoje. Quais são os papéis que você destacou? E muita gente querendo saber de Vale nesse pós-CPI. Se não estiver entre os seus destaques, fatalmente a gente passa pela mineradora também. Sanita, com você. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, vamos lá. Então, um dia de CPI acima do consenso, né? O que traz uma pressão aí. Inclusive nos destaques que eu trouxe, né? Papéis aí que se destacaram bem ontem, varejistas aí, devem já abrir bem ruins, né? Bem travados aí por conta dessa notícia ruim e sofreu uma pressãozinha aí, pelo menos no intraday. Então, vamos ter que ficar bastante atentos. Meu primeiro destaque havia sido ali Magalu, né, que apresentou uma bela alta ontem de 9,13%. Foi a maior alta do Ibov, segue numa tendência bonita de alta, fazendo topos e fundos mais altos. Mas agora, com essa notícia, já deve abrir aí com gap de baixa, trazer uma pressão intraday. E vale acompanhar aí para ver se a empresa realmente vai fechar em forte baixa hoje ou, né, apenas essa pressão no início do dia vai acabar se recuperando aí no decorrer do pregão. A gente tem a resistência ali na média de 200 períodos, né? Já fechamos ali acima dos 4,70, que era a região imediata de resistência para o papel. E agora a gente rumaria ali até a retração de 618 na faixa dos 5,30, 5,40, mas com a notícia de hoje realmente já deve abrir com gap de baixa e deve pesar um pouquinho. Vamos acompanhar. Outro destaque foi Plano e Plano. Rompeu muito bonito aí essa resistência, né, dos R$3, 3,05. O papel subiu ontem 9%, zigue-zague ascendente bonito aí, tem espaço sim para vir buscar a região ali dos 3,70, mas também uma small cap que pode trazer uma pressão um pouquinho maior aí no dia de hoje por conta dessa notícia ruim, né? Do CPI, vamos acompanhar. E o terceiro destaque, Multilaser, também uma small cap que vinha, né, na sua reação aí no zigue-zague ascendente, ontem subiu quase 9%, rompeu o topo anterior, está muito próximo à média de 200 ali no 5,58 como resistência, mas, né, assim como os demais papéis citados aqui, deve trazer uma pressão aí um pouco mais forte, especialmente na abertura. Vamos ver se o papel consegue segurar aí nessa região dos R$5, tá? Para cima, a média de 200 ali 5,58, depois um topo lá de abril na faixa dos 6,15, fica bem factível o papel buscar. Destaques negativos foram Tupi 3, que apresentou aí uma queda de 5,80 ontem, tá dando uma leitura de um potencial topo duplo aqui, né, marcando aqui no gráfico. A gente tem a possibilidade agora perdendo essa região aí dos 26,5, 26,30, trazer uma pressão um pouquinho mais forte de queda, rumo ali inicialmente a média de 50 períodos na faixa dos 24,5. Então o papel também pode começar a reverter sua tendência muito forte de alta, né? Tupi, que saiu ali do mês de abril da faixa dos 16,60 e foi bater 28,30. O outro destaque negativo, IFCM3, aí setor telefonia, né, tecnologia de internet, apresentou ontem uma queda de 5,07, já vem num viés um pouco mais baixista aqui, né, num zigue-zague descendente, apontando ali para as mínimas de mês de julho, na faixa dos 4,60, 4,50 ali, né, 4,38 foi a mínima aqui. Então, muito cuidado, o papel já vem numa tendência de baixa aqui de curto prazo, continuando esse zigue-zague, pode voltar a buscar esses 4,6 a 4,30. E o último destaque aí, ODPV3, Odontoprev, que apresentou uma queda de 4,13% ontem, já vem num viés um pouco mais travado, né? E tem espaço para voltar a testar a região dos R$9, que foi fundo testado no decorrer dos últimos meses, junho, julho e final de agosto, início de setembro. Então, um papel que já está perigoso. Se perder os R$9 ali, a gente olha para o lado esquerdo do gráfico e vê, né, que o papel só teria suporte mais forte lá na faixa dos 8,40. Então segue aí pesado e o dia, né, deve começar pelo menos bem ruim aí para principais ações do nosso índice.
Por certo, E vale, Sérgio né? Sanita. Vale. Só antes de Vale, se você me permite, ô Sanita, enquanto você ajeita o terreno aí pra falar da mineradora, eu tenho alguns urgentes pra pagar aqui no painel Mover Pro. Vamos ao primeiro deles. Esse primeiro diz respeito à curva de juros que acelerou alta para até 20 pontos base depois da divulgação do CPI e também da fotografia relacionada aos serviços no Brasil. Esta fotografia do mês de julho se esperava uma alta de 0,6%, veio em 1,1% o avanço do setor de serviços no Brasil, dado mais retrovisor julho. Isso, somado à pressão inflacionária mais forte do que se imaginava nos Estados Unidos, se traduz numa curva de juros mais estressada, que agora em média está pedindo 16 pontos base e meio a mais nos prêmios. Isso posto, vamos ao segundo destaque urgente do painel Mover Pro. Derivativos precificam 12% de chance de o Federal Reserve elevar os juros na próxima quarta-feira, não amanhã, na semana seguinte, em 100 pontos base. Merece urgente do painel Mover Pro porque digamos que era uma estatística morta, que passou a ganhar alguma sobrevida, ainda que com muito status de minoria. 12% das chances entendem que o Fed pode elevar juros em 100 pontos base na próxima quarta-feira. 88% continuam entendendo que o Fed deve elevar em 75 pontos base a taxa Fed Funds na próxima quarta-feira. Aproveitar esse gancho para registrar que a moeda americana está subindo 1,52%, são R$ 5,195,5. Falta pouco para os 5,20. É o que a gente registra na fotografia do dólar. E o Indifut está caindo 1,29%, são 113.160 pontos. A queda é de 1,32% agora, falta pouco para que se perca o patamar dos 113 mil pontos. Hoje o Tudo Vai Bem é para quem tá vendido, tudo fica bem, às 9h51. Olha, o relógio, inclusive, me obriga a dizer: eu vou fazer um leilão. Leilão, mercado à vista, já já a bola rola. E aí eu passo pra você, Sanita, com o gancho de Vale. O que é que a gente pode esperar com base no gráfico, depois do CPI e depois de uma China que descansou ontem em função do feriado e hoje voltou aos trabalhos? Não deve escapar aí de uma pressão um pouco vendedora, mas o papel está deixando um fundo bem relevante ali na faixa dos 63. Trouxe uma recuperação, né, nos últimos pregões, então caso venha corrigir aqui depois, rompa essa faixa dos 71, 71, 20, fica livre para buscar ali a média de 200, 76,30, tem um gap ali no 77,5 e essa projeção dessa congestão para cima nos dá um alvo lá no próximo dos R$80. É um papel que deve funcionar um pouco mais defensivo do que em empresas aí que tem realmente uma sensibilidade maior à taxa de juros, mas não deve escapar também na abertura um pouquinho mais pesado, o cenário hoje complicado aí na abertura, à medida que venha mostrar força para fazer um pivô e romper esse 71 e começa a ficar bem interessante por uma reação, uma virada de tendência a Vale. Se voltar a mostrar fraqueza, tem um gap, né, que foi deixado ali do dia 8 para o dia 9, um gap ali na faixa dos 64,70. Vamos então com outros pedidos aqui, ô Sanita. O Andrade Paim tá perguntando para você sobre JHSF. JHSF subiu muito forte aí, né, nos últimos pregões, muito forte o movimento eufórico, tá rompendo aí essa região de topo lá de dezembro de 2020 no 7,80, mas hoje aí já deve abrir já frustrando, né, esse movimento. Então, não entraria agora no papel, esperaria correções um pouco mais amplas aqui para tentar uma pernada de alta, dado que o papel já está um pouco eufórico aqui no curto prazo. Agora, corrigindo até as médias, depois voltando a superar essa faixa dos 7,80, tem espaço aí para máxima histórica, né? Rumo ali à região dos 9,52 que foi estabelecido lá em julho de 2020. Beleza, agora o Carlos André, ele pede análise de duas empresas, o Sanita. Primeiro, CSN, CSNA 3, depois Banco Pan, BPAN 4. Vamos lá. CSN apresentou aí, né, ontem uma reação também, parecido ao movimento de Vale, mas ainda, né, começando o movimento. E aqui ativamos o 9.1 de compra, o papel precisa iniciar um zigue-zague ascendente, tem a média de 21, média de 50 como resistência relevante ali, na faixa dos 4,70. Hoje também não deve escapar, né, de uma abertura um pouco mais pesada, mas é um papel que está muito amassado e tem realmente espaço para recuperação.
Contudo, quando a gente sempre fala de siderurgia e mineração, é muito importante observar o movimento do minério e da China, né? Então, a gente não teve ainda nada muito concreto para acreditar que a partir daqui CSN volte a trazer um viés muito forte de alto. Então, vale esperar um pouquinho aí para realmente capturar esse primeiro pivô que o papel pode desenhar a partir daqui. E o segundo papel era Banco Pan, Sanita. Banco Pan, vamos lá. Banco Pan apresentou aí uma queda ontem, né? Leve queda, tá ali nessa região dos R$8, uma região importante para o papel, retração de 382, também não deve escapar hoje de uma abertura mais pesada, mas voltando aí para cima do 8, acreditamos que o papel continue seu zigue-zague ascendente rumo ali a 8,60, 8,70, depois 9,30, que é a retração de 618, tá? O papel também que tem bastante espaço para recuperação, não andou tanto das suas mínimas, e sim, né, depois de talvez ter uma abertura um pouco mais pesada, no decorrer dos próximos dias voltar para cima do patamar dos 8, pode apresentar uma boa simetria para esse movimento aí de recuperação. E para pegar mais um pedido aqui da Station, o André Brandão tá pedindo análise de Prio 3 PetroRio. Vamos lá. Prio apresentou aí no dia de ontem uma queda, né, de 1,68. Hoje, com todo estresse, também deve trazer um viés um pouco mais negativo, buscando ali a faixa de suporte nos 26,30 e tá em região de topo aqui, né, região muito forte de resistência na faixa dos 29. À medida que faça essa correção, volte a mostrar força para romper, aí o papel começa uma tendência mais forte, né, a gente olhar aí movimentos de anos atrás, o papel teria uma região lá dos 33,5 como uma resistência forte à medida que consiga romper esses 29,70, R$30. Muito bem, Sérgio Sanita, são 9h56, deixa eu só registrar que a moeda americana acaba de bater R$5,207, entende o Guilherme Cunha, a gente conversava aqui nos bastidores, que digamos que é uma resistência que acaba de ser quebrada, R$5,208, 209 agora, 1,78%, a gente estava conversando aqui, o Gui entendia que R$5,207 era um freio importante para conter esse movimento de subida do dólar. Mas até aqui não parece fazer frente a esse freio e nós já temos quase R$5,210. Agora R$5,209,5. A alta é de 1,79%. Forte o estresse que acomete a moeda americana. Toca máximo intradiária agora, R$5,212. O dólar está arrumando quase para os 2% de ganho. A curva de juros renovando máxima intradiária na maior parte dos seus contratos. Uma média de 21 pontos base em toda a extensão da curva. E a moeda americana já contemplada vai ser agora complementada pelo Indifut. O Ibovespa Futuro perdeu 113 mil pontos. Temos 112.770. É um recuo de 1,63%. Sanita, você falou de Magalu, PLPL3, MLAS3, falou de Tupi, IFCM3, ODPV3. E em cima das colocações do Diego, passeou por JHSF, CSN, Bepam, Prio 3, teve também Vale. Bom, ainda no setor do varejo, tem gente falando de um papel com menos liquidez, que pode ser ainda mais castigado pelo dia de hoje. Lojas Quero Quero. O que é que você pode dizer a respeito, Sanita? Lojas Quero Quero, vem num movimento bom aí, né, nos últimos pregões de recuperação, ontem subiu 6%. E segurou uma zona importante, de suporte, né? Na faixa dos 6,5. Quebrando essa linha de tendência aí, começa a voltar a mostrar força para buscar o topo na faixa. Perdão, bebi uma água aqui. Vai lá, é sempre bom dar aquela hidratada. Na faixa ali dos 8,5, né? Mas como você disse, é uma empresa de menor liquidez, que hoje deve sofrer. O ponto importante aí é esse 6,40. Se o papel perder, ele acaba matando essa pernada de alta e pode voltar a trazer um viés mais negativo aí no curto prazo. Então, muita atenção nesse cenário aí que o papel venha a perder essa mínima dos 6,40, porque pode voltar a testar o patamar lá dos 5,25, né? Então, muita atenção. Papel conseguindo se manter acima dos 6,5, voltar a mostrar força, pode voltar a buscar o topo lá nos 8,5. Bom, tudo é uma questão de ponto de vista. Há também papéis que podem, se não se beneficiar, pelo menos resistir melhor a essa pancada do CPI. Antes de eu endereçar dois deles que chegam aqui pra gente,
Só registrar que a moeda americana segue renovando máxima atrás de máxima e agora já sobe mais de 2,15%. 2,16% de ganho, R$ 5,228. Já com o Guilherme Cunha a gente atualiza os pontos do dólar. Irracionalidade é o que está regendo a moeda americana diante dessa volatilidade monstra com a pressão inflacionária maior do que esperada. A curva de juros está pedindo uma média de 21 pontos base a mais nos prêmios e o Indifut ainda no 1,6% de recuo a 112.700 pontos. São 9,59, já tem a cobertura completa do mercado à vista para você. Mas eu dizia que há setores que podem aguentar melhor a pancada de hoje, sobretudo o bancário e também o de energia elétrica. Então, em cima do gancho, eu gostaria que você falasse sobre Taesa pra gente, a unit de Taesa, TAEE11, meu caro Sanita. Vamos lá. Taesa vem apresentando aí uma indefinição, né? A gente visualiza aqui topos mais baixos, fundos mais altos, a leitura aqui de um triângulo simétrico. O papel precisa romper aí essa região desse triângulo para realmente trazer novamente um viés, né, um pouco mais direcional. Tendência ainda de alta, o papel renovou máxima histórica, está próximo, inclusive percentualmente aí dessa região, contudo precisa mostrar um pouco mais de força aí, rompendo essa estrutura para trazer um movimento rumo ali aos R$ 44, tá? Então vale ficar atentos. Para baixo, vindo perder aí essa média de 50, começa a abrir espaço para buscar ali a média de 200 nos 38,80. Vale ficar atento a esse cenário. Direto para Elet 3. Elet 3, vamos lá. A gente tem aí uma tendência já de baixa, né, estabelecida no papel, que vem com uma leitura de um ombro cabeça a ombro aqui. Então, um papel que pode continuar performando mal para buscar aí no curto prazo os 42. Vem numa longa tendência de alta, renovou máxima histórica, mas o curtíssimo aqui segue pesado e com a possibilidade de continuar esse zigue-zague aí, né? Especialmente se perder a faixa dos 43,60, começar a buscar ali 42, um pouco mais para baixo, 39,5, exatamente onde passa a média de 200. Agora, quem está pensando em carrego, né, médio a longo prazo, é uma empresa que realmente tem bastante espaço ainda para crescer, né, para subir aí no médio a longo prazo, mas no curto pode ficar um pouco mais pressionada, então ficaria de fora nesse momento. O único papel que já saiu de leilão, e é um tempo recorde para sair de leilão, deu um minutinho de avista só, foi o papel ou foram as units de Santander Brasil. Eu tava rindo aqui porque tava em alta, num dia que se espera muita cor vermelha. Então, subindo 0,26%. Agora chega até a recuar 0,03%. Mas é o gancho para eu também emprestar alguns minutos para você falar a respeito dos bancões. Vamos começar pela unit do Santander. Agora tá recuando 0,3%, R$ 30,37. E que a gente pode esperar, hein, Sanita? Santander, vamos lá. Sambi 11. Sambi 11, a gente tem aí um movimento mais travado, né, em relação aos seus pares. A gente vê Sambi 11 aqui numa congestãozinha de curto prazo, dá para ler um canalzinho, inclusive. Ameaçou romper aí ontem, né? Subiu, ontem não, anteontem, subiu 1%, acabou batendo na média de 100 e refutou. Hoje já abriu, ó, vai caindo 0,66, então precisamos esperar um pouquinho mais para o papel romper essa média de 100 para buscar ali a média de 200 como uma região de resistência. Suporte na média de 50, resistência na média de 200. O lado que romper fica mais factível a gente trazer um movimento, obviamente com a simetria para cima, mas é um banco aí que está performando muito mal em relação aos seus principais pares, tá? Então eu ficaria aí atento, né, dado essa fraqueza que ele vem mostrando num cenário que pode trazer um dia mais pesado para o Ibov, pode ser que ele volte a testar ali a região dos 29,80, 29,70, um pouquinho mais abaixo, onde estão passando as médias mais rápidas. Então somente quando ele romper aí essa média de 100 que vai começar a mostrar força para ir até a média de 200 que passa ali na faixa dos 31,60. 10 horas 3 minutos, pessoal, na composição do índice nós temos dezenas de papéis que já saíram de leilão, todos estão caindo. Apenas um papel sobe, que é o BBSE3, ou seja, BB Seguridade, alta de 0,39%. Agora, em linha com o que nós vamos trazendo aqui de informação, os papéis da CPFL estavam subindo, mas agora já voltam a cair. Muita volatilidade, realmente só
o BB Seguridade é o papel que sobe neste momento. Vivit 3 também, papel que está subindo 0,12%, mas o Ibovespa em 4 minutinhos de abertura já registra na sua mínima 112.735 pontos, sai de baixo. E eu gostaria de pegar carona no excelente comentário do Eliezer Barros aqui no chat do YouTube. Ele registra: galera, fazer nada também é fazer alguma coisa. Diego Kerber, chorinho, papéis pro Sanita. Vamos lá então com o pedido do nosso ouvinte Eduardo Cardoso, que até fala, ele é de Porto Alegre, assíduo telespectador, e é a primeira vez que ele pede uma análise aqui, ó. Pode ficar à vontade para mandar mais pedidos aí ao longo dos próximos dias, viu? Pro nosso ouvinte Eduardo. O Eduardo, ele pede para você, Sanita, análise de Agro 3. Agro 3, vamos lá. O papel vem numa boa tendência de alta, né? Hoje já abriu aí, uma queda de 0,53, segue seu zigue-zague ascendente aí, e à medida que consiga se manter forte no dia de hoje, rompendo essa região imediata aí dos R$30, começa a apontar para um topinho lá nos 33, tá? Uma empresa aí do agro, né? O nome já diz, tá numa forte tendência, contudo, à medida que vem mostrar fraqueza, vira em médias para baixo, começa o zigue-zague ascendente, vai ter um espaço para uma correção, tá? Uma correção aí que a gente poderia traçar um Fibonacci aqui para entender melhor até onde poderia vir. Poderia vir até a faixa dos R$27 ali, a primeira retração de 382 de toda essa pernada de alta. O papel segue bem interessante aí no seu movimento. Vamos ver se consegue se sustentar nessa faixa aí dos 29, pelo menos depois romper nos 30 fica legal. Um complemento, 10 horas 5 minutos, destaque urgente, painel Mover Pro. Dólar futuro acelera alta para 1,84%, rompe R$ 5,213 após CPI. Pois bem, essa notícia já fica relativamente velha com o que o Home Broker registra agora. 2,15% de ganho. E o dólar está em R$ 5,228. Já o comentário do Guilherme Cunha, que vai tentar ajudar a gente a entender um pouco do que estimar e quais os pontos. Ele trabalhava com R$ 5,207 como uma possível resistência, um freio para conter o viés altista. E nós já vemos o dólar praticamente rumar para os 5,23. Já o Gui de volta aqui com a gente. Vamos lá, tem mais um papel aí do seu lado, enquanto o Ibovespa vai renovando, mínima atrás de mínima. Agora são 112.709 pontos, ou 547 pontos é a mínima, enquanto o dólar vai para máxima atrás de máxima, R$ 5,231. Você, Diego. Vamos lá pro chorinho aqui na Station. O Max Viana, ele pede análise de Cebav, Sanita. Vamos lá, Cebav apresentou aí uma queda ontem, 1,58, hoje vai caindo em 60, chegou ali numa região muito importante de resistência, né, na média de 200 períodos. Vem numa bela recuperação e à medida que consiga a força para romper essa média de 200, começa a apontar para os topos ali dos meses anteriores, ali na faixa dos R$17, né, foi o topinho ali, 16,63, topinho de final de maio, depois um pouco mais acima, 17,36, um topo de abril. Segue muito forte o papel, mas precisa vencer essa barreira imediata aí. Se voltar a mostrar fraqueza a ponto de virar médias para baixo, aí pode sofrer um pouquinho mais, trazendo uma correção, especialmente até a média de 50, ele é na faixa dos R$12, R$11,90. Últimos dois chorinhos aqui pro chat do YouTube, aí a cobertura completa do Avista, o perfil MSC, ESPA 3. ESPA 3, ESPA está num momento bem complicado, né? Anunciou aumento de capital a 1,90, então o papel deve ficar aí nessa região até o mercado absorver, né, todo esse cenário de aumento de capital, assim como está acontecendo com o IRB. O papel precisa voltar a virar médias para cima, começar um zigue-zague ascendente para trazer qualquer perspectiva de mudança de cenário aí de curto prazo. Ficaria de fora, perdendo esse 1,90 aí que foi a mínima, pode trazer um estresse adicional, especialmente no dia de hoje, né? Então nesse momento eu ficaria de fora do papel, tentando aí absorver à medida que o papel vira tendência aí sim compras no papel, que realmente está bem amassado, mas é que essa notícia de aumento de capital acabou fazendo bastante preço aí na ação, né? E para fechar, o Júlio Posato, ele pede Show 3. Show 3, vamos lá. Teve aí uma queda recente no papel, né? Fez topo duplo, né? Essa é a notícia, inclusive, de que o papel estava caindo lá por causa que cancelaram o show do Justin Bieber lá. O papel trouxe aí uma queda expressiva, né? Nas últimas semanas. Está numa tendência já baixista do topo duplo. Suporte ali na faixa dos 2,92, que onde fica a média de 50. Tá apontando para lá. Hoje já abriu aí, tá com uma queda de 2,54%. Tá? Então, muita atenção aí que o papel segue num viés baixista aí, e perdendo essa média de 50 pode voltar a apontar para um suporte lá entre 2,50 e a mínima do movimento que foi 2,41.
2,40 exato. 2,40, 2,50, 2,40 será uma região mais forte se o papel perder a média de 50. Voltando a mostrar força, rompendo novamente a média de 200, aí sim pode voltar a buscar a faixa ali dos 3,95. Valeu, Sanita. Tamo junto. Bom pregão por aí. Vai ser um pregão agitado daqueles. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.